De hoje, para a página Miséria da Democracia, vai ser sobre a fala do Bolsonaro, a polêmica fala do Bolsonaro hoje na ONU, mais especificamente no que ele fala sobre o programa Mais Médicos. Esse vídeo vai ser um pouco longo, então vou me ater única e exclusivamente ao que ele disse sobre o programa Mais Médicos, sem falar da questão do meio ambiente, por exemplo. Então primeira fala do Bolsonaro. Ele disse o seguinte: em 2013, um acordo blá 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 trouxe médicos sem comprovação profissional, está se referindo ao Mais Médicos. Foram proibidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Pois bem, vamos avaliar essa fala do Bolsonaro, ver o que faz sentido e o que não faz sentido algum. Então tá, primeiro ponto aqui diz respeito à comprovação profissional. Bom, os médicos cubanos já faziam avaliações no próprio programa Mais Médicos, esse é o ponto importante. Aí alguém vai dizer, mas e eles não tinham revalida? E a questão do revalida? Bom, é o seguinte, sobre o revalida, brasileiros e cubanos têm taxas de aprovação similares. Dependendo do ano que você pegar o revalida, inclusive, a taxa de aprovação dos cubanos é superior à dos brasileiros, levando em consideração que, para os cubanos, a maior dificuldade está na língua. O revalida é feito em português. Então, os brasileiros deveriam levar ampla vantagem sobre os cubanos, o que não se mostrou em diversos anos de aplicação do revalida. Além disso, vale lembrar que países que têm programas análogos ao Mais Médicos não cobram a revalidação de diploma, como Canadá, Austrália e Portugal. E caso não tenha sido convincente, é bom lembrar o seguinte: então, o programa Mais Médicos tinha suas formas de avaliação. Eu digo tinha porque, enfim, foi extinto logo antes do Bolsonaro assumir a presidência, por medo de retaliação aos médicos, enfim. E era um programa voltado para a atenção primária. Então, os médicos do programa Mais Médicos não podiam vir para o Brasil exercer a medicina como quisessem, onde quisessem. Podiam abrir uma clínica, fazer cirurgias complexas, enfim. Vinham para trabalhar com a atenção primária, em comunidades, em áreas remotas, enfim. Então, para isso, para a atividade profissional que eles iriam exercer no Brasil, as formas de avaliação do Mais Médicos já eram mais do que suficientes. Mesmo assim, se não foi convincente, então vamos lá. Vou trazer algumas pesquisas científicas, algum conhecimento acadêmico que talvez falte ao nosso presidente Bolsonaro e a muitos de seus seguidores. Então sobre o perfil desses médicos, vou citar uma pesquisa de Moreno e Vedovato, referência aqui para quem quiser conferir, Luísa Vaz Domingues Moreno e Luiz Renato Vedovato, o artigo intitulado Reflexões sobre o regime de contratação dos médicos cubanos no programa Mais Médicos, artigo publicado na revista Interdisciplinar do Pensamento Científico em 2015. Basta colocar o título no Google, por exemplo, e procurar esse artigo, vai achar facilmente. Os autores analisaram o perfil dos médicos do programa Mais Médicos e chegaram aos seguintes dados. Abre aspas, 100% já cumpriram missões em outros países, 100% deles têm especialização em medicina familiar e comunitária, sendo que 20% têm mestrado em saúde e 28% outros cursos de pós-graduação. Ou seja, a formação deles é inquestionável, como eu falei, avaliado dentro do próprio programa. Outra pesquisa, Yamila Gomes e outros autores, avaliação da satisfação dos usuários e da responsividade dos serviços em municípios inscritos no programa Mais Médicos, publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva em 2016. A pesquisa visava investigar a satisfação da população brasileira com o atendimento dos médicos cubanos. Então vamos lá. Abre aspas, a grande maioria selecionou o estado de satisfação bom e muito bom num questionário que foi aplicado. 94,6% responderam no questionário, bom ou muito bom. Então, ou seja, em relação à formação dos médicos, a satisfação dos usuários brasileiros é indiscutível. Vamos para o próximo tópico. Os médicos cubanos foram proibidos de trazer cônjuges e filhos. Bom, esse item é mais simples. Não houve essa proibição, como confirmado pela OPAS, além do que a Lei 12.871 de 2013, que instituiu e regulamentou o programa Mais Médicos, indicou que, abre aspas, o Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro ou companheira, pelo prazo de validade do visto titular. Caso paire alguma dúvida, é muito esclarecedora a entrevista da médica cubana Tatiana Lago ao jornal de Olímpia, município de São Paulo.
O Diário do Centro do Mundo fez uma reportagem sobre isso. Quem quiser pode digitar lá no YouTube, procurar a entrevista da médica cubana Tatiana Lago ao Jornal de Olímpia, em que ela comenta sobre essa questão. Quando eu escrevi esse texto para a página, um texto sobre programas médicos um tempo atrás para a página A Miséria da Democracia, houve um certo comentário lá, mas eu conversei com uma médica cubana que disse que não pôde trazer seu filho ao Brasil, ela ficou triste com isso, enfim, deve-se tomar um certo cuidado com isso. Por quê? Não houve impedimento nenhum, a legislação do programa é muito clara, mas alguns médicos cubanos, como a própria Tatiana Lago diz aqui, não pôde trazer o filho para o Brasil. Não pôde por quê? Porque trazendo um filho para o Brasil, o cônjuge, enfim, você teria que arcar com os custos aqui no Brasil. Não havia nenhum valor a mais a ser pago por causa disso. Ou seja, fica difícil para o médico cubano que vem aqui para o Brasil, passar por um período, numa missão, trazer um companheiro ou filho, tendo que arcar com mais custos, né? Então, por esse motivo, a maioria não trouxe. Realmente, foi uma minoria os médicos cubanos que trouxeram seus filhos familiares para o Brasil, mas não por nenhum impedimento legal. Próximo item, que o Bolsonaro adora, falou várias oportunidades, os tais dos salários confiscados pelo regime. Então, de fato, os médicos do programa Mais Médicos recebem integralmente, no caso de outras nacionalidades, R$10 mil, recebiam R$10 mil pelo programa. Enquanto que os cubanos, pelo acordo com a OPAS, acordo assinado, contrato assinado, aceito pelo médico, enfim, né, recebiam R$3 mil líquidos. No começo era um pouco menos que isso, 2.300, se não me engano, que logo no início já aumentou para R$3 mil líquidos. O salário, né, o valor que recebiam, mais auxílio alimentação, que variava entre R$500 e R$1.500, auxílio moradia entre R$500 e R$2.500, auxílio transporte. No caso do auxílio transporte, ou o município se encarregava de garantir transporte para o médico, ou deveria pagar o auxílio transporte. Enfim, praticamente o médico no programa Mais Médico, o médico cubano, recebia entre R$5 mil e R$7 mil, podendo chegar um pouco mais que isso. O que eu estou falando aqui está na legislação, vá lá no Google, coloca lá programamasmédicos.org.br, lê um pouco, né, pesquisar um pouco antes de ficar falando bobagem, como o nosso presidente, é só confirmar isso. Vou citar mais uma pesquisa aqui. Efraim da Silva Medeiros, o título é A Motivação de Médicos Cubanos em uma Política Pública Brasileira, a Xenofobia e Interferência na Qualidade dos Serviços, artigo publicado nos anais do 11º Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia em 2014. O autor, Medeiros, entrevistou alguns médicos cubanos preservando suas identidades, e a 7ª pergunta, para quem quiser procurar esse artigo lá no Google, a 7ª pergunta foi: qual a relação do dinheiro com a sua motivação de estar no Brasil? Obteve algumas respostas, eu coloquei algumas aqui. Então, abre aspas, fala o médico cubano, lembrando, é uma pesquisa científica por questão de ética, as identidades dos médicos cubanos foi preservada, ou seja, os médicos cubanos nessa entrevista poderiam falar o que quisessem, falar bem, falar mal, não sem medo de nenhuma retaliação, enfim, à vontade para falar sobre o seu trabalho lá, as identidades foram preservadas. Um deles respondeu o seguinte: o dinheiro é importante, mas não foi por ele que vim. Outro respondeu o seguinte, essa é a resposta mais interessante: é claro que precisamos nos sustentar, apesar do valor que recebemos, um valor maior do que normalmente recebemos em Cuba. Ele não é suficiente para nos estimular a estar aqui. Então, é importante, é um pouco mais que recebe em Cuba, mas não é suficiente para estar aqui. Para analisar essa fala, um autor aqui, Hélio Doyle, citado por Moreno e Vedovato, daquele artigo que eu citei anteriormente, ele diz o seguinte: o valor abre aspas, algo como nem muito que seja um desincentivo aos que ficam, nem tão pouco que não incentive os que saem. Ou seja, o médico cubano vem em missão para o Brasil, tem que receber um pouco a mais do que receberia em Cuba para se sentir estimulado para vir para cá cumprir essa missão, mas e também não pode ser um valor muito alto que vários médicos cubanos queiram deixar de exercer medicina em Cuba e vir exercer no Brasil. Então, os valores são esses. Esse dinheiro que fica, esse valor que fica com o governo cubano, representa a maior fonte de divisas para o país. Para quem não sabe o que são divisas, é a entrada de moeda estrangeira no país, no caso em Cuba, através do qual é possível oferecer saúde, educação e segurança gratuitas e qualidade à sua população. Isso também está muito claro na fala da médica que eu citei, a Tatiana Lago, quando ela diz que toda a formação, que desde creche, né, toda a educação do cubano, ela é paga, ela é gratuita, assim como a saúde, o transporte em Cuba, os ônibus são praticamente de graça, enfim. Então, quem ganha com isso? A população brasileira, que tem médicos baratos, né, o país pagava R$10 mil, para médicos baratos, de qualidade,
O médico cubano recebe um pouco mais do que recebia em Cuba, sai em missão como sai em outros países. Esse programa, os médicos cubanos atuam em mais de 60 países, inclusive na Europa, Portugal, um exemplo. Inclusive o Lula, quando instituiu esse programa, tinha um exemplo de Portugal. Desde 2009, os médicos cubanos atuavam já em Portugal. O programa Mais Médicos começou no Brasil em 2013. Então, o Brasil ganha, o médico cubano ganha e o governo cubano, ao ficar com essa boa fatia desse valor de R$ 10.000 para justamente cuidar da saúde, da educação no país. Enfim, então é um programa com o qual todos ganhavam. Então não se trata de tirar 75% do salário, o regime roubava o salário do médico cubano, muito pelo contrário, né? Mas ganhava um pouco mais do que receberia em Cuba. O médico lucrava, o governo cubano lucrava, assim como é interessante para a população brasileira. Eu não vou me alongar muito aqui, trazer os dados, os municípios foram atendidos, como que supriu a carência de médicos no Brasil, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Acredito que eu consegui aqui responder essas bobagens que foram ditas pelo Bolsonaro. É triste que alguém tenha acreditado nesse tipo de coisas. A minha dica que eu tenho para você, bolsonarista, é vai ler alguma coisa, vai ler um livro, vai ler um artigo científico e lança esse desafio. Se quiser questionar os dados que eu estou dizendo aqui, então, por favor, procure algum artigo, algum livro, algum autor, algum trabalho acadêmico que refute os dados que foram apresentados aqui. Mas, no caso de Bolsonaro, isso é muito difícil, porque preferem acreditar nessas bobagens que são compartilhadas nas redes sociais, principalmente através de Facebook e WhatsApp. Bom, se gostou, curta a página A Miséria da Democracia e até o próximo vídeo.